Boa noite a todos. Espero que estejam felizes por estar cá hoje connosco. Vamos agora iniciar esta conferência de hoje com os momentos de louvor. E o primeiro hino que iremos cantar com a vossa ajuda é o hino número 273. Queremos continuar dando uma boa noite para vocês. É uma alegria tê-los aqui conosco para louvarmos o nome de Deus. E agora nós vamos cantar o hino 175. 175. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Eis que as portas
Vamos agora terminar estes momentos de louvor cantando o hino tema, que é o número 570. Vamos então agora cantar com mais vigor e mais alegria.
Boa noite a todos, novamente. Boa noite. Espero que estejam todos bem dispostos para poderem assistir a mais uma conferência. Desta vez já é a terceira, já estamos no terceiro dia. O tempo passa a correr quando as coisas que ouvimos são tão boas como têm sido até agora. Basta um pestano já, não é, Paula? Exatamente. E depois é gratificante estarmos aqui e vermos estes sorrisos. Tão bom. E para você que está lá em casa, também um enorme muito obrigado por estarem presente a cada dia connosco. Boa noite também para todos que estão em casa e que possam, também como os que aqui estão, sentir o calor das palavras e da presença de Deus no nosso meio. A Paula permite-me fazer aqui um convite a todos a estarem aqui presentes todas as noites. É verdade. Porquê? Eu vou já explicar. Aos nossos prezados amigos que nos visitam pela primeira vez, eu vou-vos comunicar. Temos um presente, temos uma oferta, uma pequena lembrança para vos presentear ao fim da segunda conferência. Isto é, se hoje é a primeira vez que estão aqui, amanhã irão ter direito a uma lembrança, que nós não podemos dizer, não é, Paulo? É uma surpresa, é uma surpresa. Mas é uma surpresa boa. Agradável, muito claro. Boa. Nós só damos coisas agradáveis aqui. Sorrisos e coisas muito boas. A quem esteve já desde ontem, vamos ter uma lembrança hoje. Penso que os nossos recepcionistas, depois lá fora, não é, Paula? Lá fora, quando sair, já tem essa lembrança preparada. Peçam que os apresentadores prometeram uma pequena lembrança. Não se esqueçam. Quem fizer quatro conferências tem direito a uma outra surpresa. A quem fizer 6 e a quem fizer as 8 conferências, né? Que é o total, até ao próximo sábado. Também às 8h30, sempre às 8h30, para que possam estar presentes, para poderem levar então um brinde de surpresa muito agradável, muito bom, que vão gostar muito. Bom, entretanto, antes de iniciarmos esta conferência, se alguém necessitar de uma Bíblia, é só pôr a mão no ar que nós faremos com que ela vos chegue às mãos. Se alguém necessitar, esteja à vontade, faça o favor de pôr a mão no ar, porque nós temos Bíblias para emprestar, para poderem seguir e acompanhar aquilo que vai ser dito durante a conferência. É, no modo especial às nossas visitas, aos nossos amigos que nos visitam, se quiserem ter uma Bíblia na mão para vos poder ajudar em algumas coisas que o nosso orador vai falar, se quiserem segui-lo através de uma Bíblia, por favor, não hesitem. Levantem a mão ou peçam aos nossos assistentes de sala, isso será emprestado, não é? Uma Bíblia, que depois pedimos o favor, à saída, deixá-la também com os nossos recepcionistas. Bom, e hoje gostava de comentar contigo algo que eu li no livro, que tem o mesmo título que o título das nossas conferências, Para Além da Imaginação. Li sobre pessoas que dão a vida por outros, às vezes até sem os conhecerem, pessoas que são de um altruísmo e de um amor ao próximo tão grande que se sacrificam, perdendo a própria vida, em prol de pessoas que necessitavam delas. E isso fez-me lembrar que não é uma coisa muito vulgar neste nosso mundo que nós temos vindo a ouvir nos temas das conferências, um mundo que está cheio de maldade, um mundo que está cheio de egoísmo e de egocentrismo. Quando ouvimos estas histórias que nos são contadas de pessoas que dão a vida pelos outros, isto toca-nos profundamente o coração e faz-nos lembrar que são os resquícios do amor de Deus no coração das pessoas. Ainda há corações bondosos, não é, Paula? Que Exato. Mesmo sem conhecendo a pessoa que está a passar por alguma dificuldade, são capazes de dar inclusive a sua própria vida para tentar ajudar alguém. Acontece algumas vezes e fez-me lembrar agora algumas histórias, aqui não, mas na África do Sul ou mesmo na Austrália, os surfistas, quantas e quantas vezes, alguns que vão para tentar salvar alguém que está em apuros e são eles os apanhados, não é? É verdade, é verdade. O amor ao próximo às vezes é fantástico, é um amor incondicional. É aquele amor que decorre da presença da força maior, da força criadora, que é a força de Deus, no coração das pessoas. De outra forma seria impossível. Seriam iguais a todos os outros que... Seríamos todos iguais, não é? Exatamente. Um pouco insensíveis à aflição dos outros, não é? À dificuldade dos outros. Esta história toda porquê? Porque hoje o tema da nossa conferência é o Salvador Prometido. Vamos seguramente falar de alguém que vem para salvar alguém.
mais uma vez, um seguimento, não é, Paula? É o Eu fio lembro- condutor, exatamente, conforme o tu tal fio dizias condutor, ontem. exatamente, eu relembro às pessoas, para alguma visita, algum amigo que nos visite pela primeira vez, tivemos desde sábado à noite a formação da terra, né, a formação da humanidade, e tudo era perfeito nas mãos de Deus. Exato. Tivemos a infiltração do mal na terra, né? Como, porquê, como é que aconteceu, né? Mas nem tudo é mau, nem tudo é mau. E nós hoje vamos ver também que temos um Salvador prometido, né? Alguém que nos prometeu um dia termos uma vida também feliz, agradável, sem sofrimento. Mas isso, Paula, se calhar é melhor deixar A cargo do nosso orador desta noite. Nosso orador não é? desta noite, que é o José Carlos Dias. Estimo que possam ter uma boa conferência, que possam sentir o calor das palavras que vão aqui ser ditas no vosso coração e que possa o vosso coração ser tocado para que os vossos olhos se levem ao céu, onde está aquele que nos mandou um Salvador. Então, Uma com boa atenção, conferência. vamos aguardar pelo nosso orador desta noite. Até já então. Mais uma vez, os boas noites são, por vezes, muito tímidos. Queria, mais uma vez, desejar boa noite a todos aqueles que estão aqui conosco. Àqueles que, porventura, não são presenças habituais entre nós, para que se possam todos sentir bem, para que nós, em conjunto, possamos explorar algumas das coisas que nós temos vindo ao longo do tempo, desde sábado à noite, onde nós temos todos os dias, desde as 20h30, temos vindo a explorar alguns dos temas. Estes temas tiveram como base um livro que foi distribuído em largos milhares por todo o país. Este é o tema base, para além da imaginação. Por isso, nós temos muita literatura sobre este tema para todos aqueles que nos visitam e para aqueles que também nos estão a ver através da internet, para que possam estar perfeitamente à vontade para pedir alguma dessa literatura que ser-vos-á enviada. Nós hoje iremos começar por relembrar alguns dos aspectos que foram falados aqui durante as várias noites. Iremos começar com a criação do universo. Foi um tema que foi abordado durante o sábado à noite. Há muitas teorias que podem ser mais fundamentadas, menos fundamentadas, mais com uma base teórica, mais com uma base prática, mas a grande maioria delas é preciso ter uma enorme fé para acreditar, independentemente se tem uma base mais científica ou menos científica. Imaginemos, como nós estudamos e lemos e pensámos um pouco em conjunto no sábado à noite, que o universo foi criado. Imaginemos uma teoria que está muito em voga do Big Bang, ou seja, que houve uma explosão cósmica em que todas as partículas vão se afastando, como está aprovado pela ciência, em que se vão afastando, só que resta uma dúvida fundamental. Quem é que criou essa primeira partícula? Se houve uma explosão, foi preciso energia, foi preciso algo. Quem originou isso? Como é que foi criada a primeira partícula? Vimos também, além do aspecto cósmico, também o aspecto
da própria natureza. A própria natureza tem particularidades que são magníficas. Nós olhamos para a natureza e vemos que só um ser especial, só um ser muito poderoso é que podia criar. Se foi uma sucessiva ocasião de erros, enganos que a própria natureza fez para ir aperfeiçoando as espécies, que tem dois fundamentos especiais. Uma, autopreservação. Segunda, tem a ver com a multiplicação das suas espécies, ou seja, preservação da própria espécie. Então, para que é que nasceu o homem? De onde veio este sentimento estranho de um ser que foi criado ou surgiu de alguma partícula? Porque é que ele se interessa pelas artes? Porque é que ama? Porque é que gosta de música? Não tem nada a ver nem com a procriação, nem com a manutenção da espécie. Gostar de pintura, gostar da beleza. Os outros animais não gostam. Pelo menos que nós saibamos. E acho que ainda ninguém conseguiu falar com uma galinha ou algo por aí parecido. Mas nós vemos claramente que há um propósito, um Criador. Houve algo que esteve por trás de toda esta criação. Ontem à noite nós falámos do conflito entre o bem e o mal. Porque é que tantas pessoas inocentes sofrem? Acho que nós todos os dias temos este pensamento connosco. Porquê que sofrem? Porquê é que pessoas passam fome? Crianças que mal fizeram. Zero. Que mal fez uma criança para nascer com um defeito, sem uma perna, ou com um cancro, ou algo do género. São questões que nós não temos resposta fácil. E vimos ontem o porquê destas ideias, o porquê destes mal-estar que atinge a humanidade e atinge qualquer um de nós. Ninguém está livre de doenças. Quanto mais não seja tristezas por algo que nos ocorre ou alguém que está perto de nós. Vemos que há um conflito entre duas potências, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. É um conflito cósmico que nós hoje vamos explorar mais e ao longo da semana este assunto vai ser cada vez mais aprofundado. Hoje temos um tema que é agradável para todos. É um tema que fala de um Salvador prometido. Tanto é um Salvador prometido que alguns ainda esperam este Salvador prometido, que ainda não acreditaram que ele veio, que ele esteve entre nós. Muitos também acreditam, por sua vez, que existiu alguém, mas será que foi esse? Mas com tantas hipóteses, tantas pessoas no mundo, tantos locais, porque é que haveria de ser em uma cidadezinha pequenina, que ele havia de nascer, nem foi em nenhuma capital, porque é que era de uma família que era, porquê? Será que foi aquele? Algumas dúvidas se levantam, mesmo entre os ditos cristãos. Vamos então avançar um pouco mais, em que este Salvador prometido começa com uma série de acontecimentos, muitos deles 2000 anos antes. Deixem-me só referir uma história, já que na altura da Segunda Guerra Mundial o Holocausto foi muito associado aos judeus, mas que nós sabemos claramente que, apesar dos judeus terem sido dizimados de uma maneira infame, nós sabemos que homossexuais também o foram, padres, a Igreja Católica, negros e outro género de pessoas também sofreram as perseguições do nazismo. Por isso não foi apenas e só um grupo restrito, mas foram aqueles que não eram exatamente à imagem do nazismo, esses sim eram fora do âmbito e foram perseguidos e muitos deles mortos. Conta-nos aqui uma história de um padre que abrigou numa das suas igrejas, abrigou 3.000 pessoas, muitos deles judeus, após a invasão da Polónia em 1939. Ele abrigava muitas pessoas.
E vimos que os nazis descobriram que ele abrigava pessoas e prenderam-no. No entanto, ele, como era bastante influente, era uma pessoa ainda jovem, era muito conhecido, conseguiu que o livrassem da prisão e voltou novamente para o seu mosteiro. Aí continuou a salvar muitas pessoas, a abrigar muitas pessoas. Só que os nazis, mais uma vez, descobriram, e neste caso, avançaram com ele, como muitos milhões de pessoas, não foi só Auschwitz, há muitos outros campos de concentração, e mandaram este padre para Auschwitz. Alguns dos presentes já tiveram a oportunidade e o desagradável de estar num campo de concentração e todas aquelas imagens certamente nunca mais serão apagadas, são imagens muito fortes quando pensamos que ali sofreram muitas pessoas. Aqueles campos de concentração serviam basicamente como mão de obra no esforço de guerra. Essa era a base fundamental. Mão de obra para o esforço de guerra, neste caso alemão. Este homem foi levado e sabia que há uma regra que é dita logo, que é: por cada pessoa que tente fugir do campo de concentração, são executados 10 pessoas. Naquele local onde estava este padre, houve um fugitivo. A pessoa que estava à frente do campo de concentração chamou todas aquelas pessoas que estavam naquela imagem que nós vemos do lado esquerdo, onde eram locais onde dormiam milhares de pessoas sem condições absolutamente nenhumas, em que nós vimos que esse dirigente chamou a si todo aquele grupo de homens que ali estava e disse: fugiu um da vossa caserna, como tal, vão ser executados 10. E começou a escolher 10. À sorte, 10. Chamou esses 10 para serem imediatamente executados e houve um que começou a chorar, a dizer: por favor, tenha pena de mim, o que serão dos meus filhos, o que será da minha esposa, o que será da minha família. Este padre ofereceu-se para ir em vez daquele homem. Disse: eu sou solteiro, já sou mais idoso que este homem, eu ofereço-me para morrer por ele. O militar alemão de início não entendeu minimamente o porquê, mas aceitou a troca. A partir daquele momento, aqueles 10 homens foram separados e foram para um local que era conhecido como o Armazém 13, onde eram deixados à morte por fome e sede. Foram levados. Passado 4 semanas, este padre e mais 4 daqueles 10 estavam vivos, os outros já tinham morrido. No entanto, os nazis precisavam de levar mais pessoas para lá. E o fim não foi feliz. Foi uma injeção letal naqueles 5 homens que ali estavam, entre os quais o padre, que se ofereceu para morrer por aquele homem. Morreu com 47 anos e hoje em dia ainda é recordado no seu país como um herói que se ofereceu sem ter absolutamente nada em troca, zero em troca. Aquele homem que salvou viveu até os 95 anos e enquanto ele viveu, até relativamente pouco tempo, ele relembrou sempre este padre como alguém que, de uma maneira estranha, se ofereceu por morrer por ele. Por isso, nós vemos hoje em dia que, tal como este padre, temos uma pergunta que nos assola, principalmente aqueles que são cristãos, é: como é que nós sabemos que Jesus veio como o Salvador do mundo? Como é que foi aquele homem, num sítio que não era um sítio potente para a época, porque eles estavam subjugados pelo Império Romano, como é que aquele homem em Nazaré é o verdadeiro Jesus? Há provas disto? Será que há provas disto? Vamos então explorar um pouco mais a Bíblia para nós vermos. Principalmente porque nós temos o nascimento e o mistério deste nosso Salvador. Nós usamos
muito suporte bíblico no Novo Testamento. No entanto, hoje nós vamos explorar muito o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento dá pistas claras para todos aqueles nossos amigos que estão connosco sobre quem é o verdadeiro Jesus. Podemos começar em Gênesis 3,15. Nós ontem falámos um pouco no final sobre esta parte, em que nós vemos Gênesis 3,15, nós podemos ler: e porém inimizade entre ti e a mulher, Deus a falar para a serpente, e entre a tua semente e a sua semente, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira vez que é mencionado o Messias em toda a Bíblia. Gênesis 3,15. Vemos aqui uma particularidade, que a semente, no original, no hebraico, está em masculino. Em português dá a semente, mas no original está o masculino, apontando claramente para alguém que ali está descrito como ele. Quem será este ele? E é isso que nós vamos explorar também cada vez mais. Por isso nós vemos que há uma promessa que ele te ferirá a cabeça, ele. Vamos apontar claramente. À partida nós ainda nos relembramos quem é que foi a serpente. Relembramos claramente quem é que tentou Adão e a Eva. A Eva foi claramente Satanás. Por isso nós vemos aqui que Jesus irá destruir Satanás. Porquê? Ele te ferirá a cabeça. E, no entanto, Jesus também será ferido por quem? Por Satanás. Porque ali está claramente a indicar que ela te ferirá o quê? O calcanhar. Provocará a morte? Não provocará a morte. No entanto, Jesus provocará a morte à serpente. Vamos ver um pouco mais à frente. Podemos ler um pouco mais à frente na Bíblia, em Gênesis 49, 1 e 10, a segunda profecia. Aqui estamos a falar 1660 anos antes de Cristo. Quando Jesus nasceu, isto já estava escrito há 1660 anos. Por isso não foi nada feito na altura a dizer que isto iria passar assim. Ou seja, isto já estava escrito. Há provas mais do que claras sobre isto. O próprio Jesus, e na altura de Jesus, era lido toda esta parte. Por isso não foi nada descoberto agora há pouco tempo. Por isso vemos que Jacó chamou os seus filhos e disse: reuni-vos, eu vos anunciarei o que acontecerá nos tempos vindouros. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés, até que venha Shilo e que lhe obedeçam os povos. Ou seja, o cetro significa claramente quem é que utiliza um cetro. Um rei, alguém com poder, um líder, alguém que geralmente significa com um bastão, um cetro. Por isso nós vemos aqui que este poder é um poder que é transferido, neste caso, pelos homens. E o cetro não se afastará de Judá. Mais à frente vamos ver quem é que descendeu de Judá. Ok? Vamos ficar com a ideia. Ou seja, o poder não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe entre os seus pés. E, no entanto, vemos aqui que algo muito interessante, que na altura em que Jesus nasceu, toda a Judeia era dominada pelo Império quê? Império Romano. No entanto, exceto a Judeia, era um território autónomo. Era governado por um homem posto pelo Império Romano, que era Herodes o Grande. Herodes o Grande. É extremamente interessante vermos, pela história, que não temos aqui tempo para entrar em tantos detalhes, mas vemos que Herodes morreu 1 ano depois de Jesus ter nascido. E a partir daí o Império Romano tomou mesmo conta, colocou um governador seu e através daí já se foi o Império Romano que estava a imperar. Ou seja, nós vemos que Jesus, permita uma expressão, tinha 1 ano para nascer. Ou seja, nasceu exatamente no tempo certo.
Não há aqui, mais uma vez, coincidências. Tinha que nascer porque o cetro era de Judá, ou seja, todo aquele povo estava a ser de um descendente da tribo de Judá. Por isso, avançando um pouco mais, vemos em 700 a.C., esta passagem que nós vemos em Isaías. Isto foi escrito 700 anos, sensivelmente, antes de Cristo. Vamos ler principalmente esta primeira parte, porque o tempo vai correndo mais. Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de quem? De Yahvé. Yahvé nós sabemos que é Deus. Hoje em dia, geralmente é traduzido como Jeová. Por isso, nós vemos aqui claramente que um ramo sairá do tronco de Jessé. Jessé, para aqueles que gostam de história, vemos que é o pai do rei David. Ou seja, um ramo sairá do tronco de Jessé. Jesus tinha uma linhagem de reis. Apesar da sua presença humilde, ele vinha de uma linhagem de reis, conforme foi escrito 700 anos antes dele ter nascido. Por isso, mais uma vez, vemos que estava tudo conforme predito, e Jesus foi uma série de confirmações das profecias que estavam escritas muitos anos antes. Vamos ler aqui mais uma, que esta foi escrita por Jeremias, como vemos em baixo, está em Jeremias 23, 5 e 6. Em Jeremias 23, 5 e 6, que foi escrita 625 anos antes de Jesus ter nascido, vemos aqui: eis que dias virão, diz o oráculo de Jeová, em que suscitarei a David um germe justo. Um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias, Judá será salvo e Israel habitará em segurança. Este é o nome com que o chamarão: Yahvé, nossa justiça. Vimos aqui que, quem quiser ler, é extremamente fácil. Em Mateus 1 ou Lucas 3, nós vemos qual era a genealogia de Jesus. E vemos que José, o pai de Jesus, vinha da linhagem de David. Maria, sua mãe, vinha da linhagem de David. Mais uma vez, vimos aqui que suscitarei a David um germe justo, ou seja, um descendente justo. Mais uma vez, 625 anos antes, isto confirmou-se. Há algo também extremamente interessante. Jesus disse várias vezes que ele era o Messias, que vinha da linhagem. Ele era a promessa que estava escrita muitos milhares de anos antes. Nunca ninguém dos judeus, independente do seu extrato, refutou esta ideia. Nunca nenhum disse. Não há escrito absolutamente nenhum na Bíblia que diga: não, tu não és porque não vens de Jessé, não vens de David, tu não vens de nenhuma linhagem conforme está em Isaías ou anteriormente. Nunca isso foi dito. Como tal, mais uma vez comprova-se que Jesus veio numa linhagem que é a linhagem que está descrita e profetizada muitos anos antes. Avançando um pouco mais, vemos aqui este texto em que fala sobre Belém Efrata, ou Betelém Efrata, que é um local que fica a 10 km a sul de Jerusalém. Este local que fica a 10 km a sul de Jerusalém é um local muito pouco provável para alguém ir nascer. Principalmente que Jesus não era daquela área. Ele foi com os seus pais, porque os seus pais... Esta é uma história de Natal que nós todos os anos ouvimos, não é? Ele foi com os seus pais para fazer aquilo que o Império Romano, na altura, que estava a subjugar aquela área, dizia, para ir fazer um censo, que, por exemplo, neste momento está a começar num país nosso irmão, que é em Angola, está a começar um censo, onde as pessoas vão e registram a si próprios e todos os seus entes. Era isto que os pais foram fazer. No entanto, eles não puderam ficar em Jerusalém, ficaram a 10 km a sul, o que também é diferente, não é compreensível à primeira vista. Mas nós vimos que 600 anos antes isto já tinha sido predito. Neste caso está em Miqueias 5, 2 a 4. Avançando um pouco mais, vemos que
em Isaías, um menino que vos nasceu. Nós vemos aqui, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado será sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Por isso, nós vemos aqui, mais uma vez, que a natureza de Jesus era diferente, conforme predito 700 anos antes. Desculpem tanta frisar Velho Testamento e tantos anos antes, mas creio eu que para aqueles que estão entre nós, como para aqueles que nos estão a ver através da internet e que não estão tão habituados a estes temas, para termos uma base apenas e só num local. É a base com que nós nos regemos como grupo, a Bíblia. Sem haver outras bases, sem haver livros à volta, não. Vamos seguir a Bíblia e ver qual é a origem de Jesus. Avançando um pouco mais, para Isaías 49, 1 a 7, permitam-me ler, e iremos acompanhar durante 3 slides, porque tem aqui partes extremamente interessantes, onde nós podemos ler Isaías 49, 1 a 7, para aqueles que queiram seguir pelas suas Bíblias. Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno, Yahvé me chamou. Desde o ventre da minha mãe, pronunciou o meu nome. Relembro, 700 anos antes de Jesus nascer. Desde o seio materno, Yahvé me chamou. Desde o ventre da minha mãe, pronunciou o meu nome. Da minha boca fez uma espada cortante, abrigou-me na sombra de sua mão. Fez de mim uma seta afiada, escondeu-me na sua aljava. Disse-me, tu és meu servo e Israel em quem me gloriarei. Mas eu disse, foi em vão que me fatiguei, de balde, inutilmente, gastei as minhas forças. Permitam-me só uma pequena referência e uma pequena paragem aqui nesta parte. 700 anos antes, o povo a que Jesus pertencia reconheceu, aceitou como o seu Salvador, aceitou livremente. Nesta parte verde estava predito. Foi em vão que me fatiguei, de balde, inutilmente gastei as minhas forças. Avançando, e no entanto, o meu direito está com Yahvé, o meu salário está com Deus. Mas agora disse Yahvé, aquele que me modelou desde o ventre materno para ser seu servo, para reconduzir Jacó a ele, para que a ele se reúna Israel, assim serei glorificado aos olhos de Yahvé, meu Deus, será a minha força. Sim, ele disse, pouca coisa é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Mais uma vez o seu povo queria o quê? Queria que reunisse Israel, queria um líder terreno, queria alguém que juntasse o povo novamente e tornasse novamente a ser uma grande potência, a ser a referência, porque eles estavam debaixo do jugo. Por isso esta parte não é em vão, aquilo que nós estamos a ler, principalmente a parte que está a verde. Avançando um pouco mais, nós vemos que também te estabeleci como o quê? Luz das nações, a fim de que a minha salvação chegue às extremidades da terra. Permitam-me aqui novo parêntese. Nós vemos aqui mais uma vez que, apesar dos seus não os terem recebido, esta mensagem, esta promessa foi até aos confins da terra. Há algum local no mundo onde ainda não tenha pelo menos uma presença, onde haja um local onde a palavra de Jesus não tenha chegado? Ainda não. Está aqui perdido 700 anos. Apesar dos meus não reconhecerem, mas vemos que chegou até às extremidades da terra. Assim diz Yahvé, o Redentor de Israel, o seu santo. Àquele cuja alma é desprezada, vilipendiada pela nação, ao servo dos tiranos. Reis o verão e os erguerão, príncipes o verão e se prostrarão, por causa de Yahvé, que é fiel, do santo Israel que te escolheu. Por isso, vamos avançar um pouco mais para que o que aconteceu logo a seguir. Um acontecimento triste na história humana. Ou será que foi um acontecimento alegre? Há sempre duas versões, geralmente.
Daqui a pouco vamos colocar novamente a questão, nomeadamente cada um na sua cabeça. Se isto foi um momento triste, um momento alegre, uma confirmação de algo, não, porque é que isto aconteceu? Porquê? Vamos avançar um pouco mais. Porque vamos ver a morte violenta e a ressurreição do Salvador. Para nós hoje em dia é mais fácil entendermos. Principalmente estamos num país cristão. Acabamos de sair de uma época que é considerada a Páscoa, onde geralmente o mundo cristão relembra estes últimos momentos antes da morte de Jesus. Em que estes momentos são muitas das vezes usados e abusados em filmes, mas nós vamos ver o que realmente interessa disto. Vamos ler então em Isaías 50, mais uma vez, muitas centenas de anos antes. Vamos ler Isaías 50, 4 a 9. O Senhor Yahvé me deu uma língua de discípulo para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. Quantas vezes Jesus não fez isto? Estava perdido muitos anos antes. De manhã em manhã, Ele me desperta. Sim, desperta o meu ouvido para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Yahvé abriu-me os ouvidos e eu não fui rebelde. Não recuei. Vamos ver se nos lembramos o que é que estas palavras ditas muitos anos antes queriam dizer. Ofereci o dorso aos que me feriram e as faces ao que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto a quê? Às injúrias e aos escarros. Quando vemos os últimos momentos de Jesus, já com a cruz, isto não está exatamente como aconteceu? O Senhor Yahvé virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pedreneira e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará mover a ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Ele que se apresente. É o Senhor Yahvé que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como quê? Uma veste. A traço os devorará. Por isso nós vemos aqui o sofrimento físico que Jesus iria passar. Confirmou-se mais uma vez o sofrimento físico, as dores, as bufetadas, as injúrias, os escarros, como estão aqui em cima. Mas Jesus manteve sempre, como aqui está, a calma. Eis porque não me sinto humilhado. Jesus nem uma vez respondeu, nem uma vez se revoltou. Eis aqui mais uma prova clara. Vemos aqui em Isaías, mais uma vez foi escrito 1000 anos antes, em Isaías mais uma prova, como se nós precisássemos de tantas provas, mas não há nada, porque principalmente, deixem-me só esta primeira frase, 1000 anos antes. Deus meu, porque me desamparaste. Lembramos-nos destas frases? Deus meu, porque me desamparaste. Vamos ler só aqui, está mais à frente, que está a verde. Todos que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor, Ele agora que o livre-o, pois nele tem prazer. Nós vemos claramente também aqui o que se passou. Avançando um pouco mais nestes versículos, lendo só a parte verde, como a água me derramei e todos os meus ossos se desconjunturaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um saco e a língua se me pega ao paladar. Impuseste no pó da morte. Vemos aqui quando Jesus pediu água. Vemos aqui todos aqueles momentos antes. Mais uma vez, eu creio que já não há mais motivo para confusão. Por isso, esta parte última, vamos só ler aqui este último versículo. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Salmo, escrito por David 1000 anos antes. Por isso vemos aqui claramente a quem é que apontava, a quem lançaram sorte sobre os seus vestidos. Vemos, avançando um pouco mais, porque temos Isaías 53, 1 a 12, para todos aqueles que tenham mais curiosidade de ler, deixamos o convite para que o possam fazer. Acima de tudo, também deixamos o convite para aqueles que queiram rever o que aqui está a ser passado, para que possam aceder ao nosso site, que todas estas
gravações irão ficar armazenadas. Por isso, para quem quiser aceder, rever novamente, mostrar ou algo do género, para que esteja perfeitamente à vontade, porque não vai perder nada, porque tudo irá ficar gravado. Eu, para terminar, iria avançar um pouco mais para uma situação que ocorreu numa universidade na Califórnia. Nesta Universidade da Califórnia, um professor de física foi confrontado pelos seus alunos e que lhe perguntaram qual seria a probabilidade de 8 profecias estarem descritas, 8 profecias estarem descritas sobre uma determinada pessoa e se encontrar exatamente aquela pessoa. Após muitos cálculos matemáticos que os físicos muito adoram, vimos que chegou a uma conclusão, a um número assombroso. É um número que tem 17 zeros. Como é um número tão grande que parece, na primeira sessão onde nós falámos sobre as estrelas, vamos colocar um exemplo que é mais prático. Vamos cobrir a Terra toda com azulejos de 5 por 5 centímetros. São bem pequeninos. Nem as cerâmicas de Aveiro fazem quase... Isto já é mais uma pastilha do que quase que já uma peça de cerâmica. Imaginemos, uma cerâmicazinha 5 por 5 centímetros, bem pequenina. Vamos forrar a Terra toda. Toda a Terra. A probabilidade é tão grande quanto isso. Ou seja, de alguém, por pura casualidade, dizer é este a quem se cumpriram 8 profecias. Ou seja, não há a mínima confusão de qual é a pessoa que é indicada nestas profecias muitas centenas de anos antes. É muito, muito difícil. Como tal, nós temos a certeza qual é o Salvador do mundo. Quando vimos a queda do homem, vimos que o homem foi lançado para fora do Éden, homem e mulher. Os efeitos do pecado fizeram-se sentir. O envelhecimento, as doenças, tiveram que começar a lavrar a terra, tiveram que cultivar, os animais eram ferozes, as rosas, que eram bastante bonitas e continuam a ser, começaram já a crescer espinhos. No entanto, eles não ficaram abandonados. Foi-lhes feita uma promessa. Que nós vimos logo em Gênesis, começámos logo, foi logo a primeira parte que nós lemos, logo em Gênesis, que viria alguém para restaurar este mundo. E, acima de tudo, para salvar aqueles que não têm acesso por si próprios, sozinhos à salvação. O tema da manhã será extremamente interessante, em que levanta uma série de questões que nós hoje em dia costumamos colocar mesmo entre nós. Qual é o plano da salvação? O plano da salvação, para nós, não faz sentido. Não faz sentido. Como nós podemos ler e como podemos ver, porque é algo estranho. Porque é que alguém preparou um plano da salvação para aqueles que não querem estar com Ele? Porquê? Qual é o motivo? Para sabermos um pouco mais sobre este tema, convido a todos os presentes e também aqueles que nos estão a ver através da internet, para que amanhã, às 20h30, possamos estar aqui todos reunidos para ouvirmos algo que será uma verdadeira descoberta. Há muitos aspectos, apesar de alguns entre nós podermos estar e já conhecermos muitas situações sobre Bíblia, sobre o Espírito de Profecia, sobre tudo aquilo que envolve, mas de certeza que vamos descobrir algo mais que nos possa ajudar e para que também possamos ajudar aqueles que estão à nossa volta. Por isso, deixo o convite. Amanhã, 20h30. Obrigado.
vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, sempre ferem as vontades de Deus. E mesmo sem merecer, sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Quando fraco eu me sentir, eu sei que Deus enviará sua força e poder. E até mesmo que hesite a minha fé, o meu Deus nunca irá me abandonar. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém. Não consigo entender o porquê do seu amor. Mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama. Estende as suas mãos, dá proteção, Ele me abraça. Não há razão. Ora, cá estamos novamente. Boa noite mais uma vez. Depois desta conferência que o nosso orador passou, este belo hino, quem não está consolado, quem não tem o coração cheio, alegria, né? É bom ouvir estas palavras, estas advertências também que o nosso orador falou, e depois também ouvir um hino fantástico, Paula, não é? Muito É verdade. bonito, muito bonito. É Consola-nos os corações. É bom, acima de tudo, saber que há muito, muito tempo atrás, quando o mal entrou neste mundo, entrou também um plano de um Salvador que nos vinha resgatar. É bom saber que nada está perdido e que basta apenas que confiemos naquele que nos criou para que um dia possamos ser salvos por esse Salvador.
eu saio daqui com o coração cheio de esperança, cheio de alegria. É E uma espero esperança, que essa esperança e essa Seja alegria também contagiante, não é, Paula? Que seja Exatamente. contagiante a todos nós. Que esteja no vosso coração. E mesmo aos nossos amigos que nos Que acompanham nos lá em acompanham. casa, também que sintam, possam sentir esta alegria destas palestras que são muito bonitas, são muito boas. Além de serem muito boas, é um alerta também para nós, porque, como vimos desde o início, que tudo era perfeito, entrou o pecado na Terra, não é, Paula? Mas temos uma solução. Ao mesmo tempo que entrou o pecado, entrou a solução. Exatamente. Ela Mas estava para já termos definida. a tal solução, que o nosso orador também acabou de falar, agora também está nas nossas mãos. Há algumas condições, como é óbvio, não é? Porque nem tudo é-nos dado com toda a facilidade, não é? Nós temos regras a cumprir. E não é só isso. Temos que tomar decisões conducentes a esta nossa opção de seguirmos ou não aquilo que é necessário para que possamos atingir essa tal salvação. São promessas extraordinárias que aqui ficaram hoje e que seguramente amanhã continuarão a ser mostradas. O livro está-se a abrir lentamente. É uma tentativa de adocicar um pouco, não é? De despertar algum prazer, alguma alegria de estarem connosco aqui amanhã, 20h30, não se esqueçam. Amanhã, 20h30, para mais uma conferência que vai ser a 4ª conferência. É a Paula? 4ª e continua este fio condutor. Amanhã a conferência falará sobre o plano de salvação. Portanto, tudo Não aquilo que percam, nós devemos ouvir não percam tem um porque- plano que o nosso Deus nos deixou. Basta nós aceitarmos, como é óbvio, não é? Bom, e antes de terminarmos, gostaríamos de voltar a lembrar a todos que existem umas folhas nas quais podem registar os vossos pedidos de oração, não somente registar por quem querem que este grupo que se reúne no final das conferências ore, não precisam de pôr mais nada a não ser esse motivo e seguramente há um grupo de pessoas que irá levar estes vossos pedidos em oração através daquilo que é a forma de comunicarmos com o nosso Deus, é efetivamente através da oração, levando-lhe com toda a nossa confiança estes pedidos. E mais uma vez lembramos, Paula, que é uma entreajuda entre todos. Exatamente. Se o nosso amigo que está aqui presente, ou mesmo lá em casa, que queira partilhar connosco os seus motivos de alguma preocupação, algum pedido de ajuda, para que nós possamos orar todos em conjunto, porque a oração em cadeia é muito mais forte do que um só a orar, não é? Exato. Partilhem connosco. Não precisam de colocar o nome, podem manter anónimo esse tal pedido. Partilhem connosco alguma preocupação que vocês têm no vosso coração. Partilhem connosco que nós temos uma equipa que antes das conferências está a orar tanto pelas nossas conferências como pelo vosso pedido também. E depois das conferências continua a orar por todos estes pedidos. Portanto, não se inibam, façam isso e seguramente sentirão um grande alívio. Ora bem, vamos então despedir-nos e pedir então que possam estar amanhã presentes para assistirem à conferência do Plano de Salvação com o nosso orador José Carlos Dias. Uma boa noite para todos e até amanhã, se Deus Uma quiser. boa noite e amanhã, 8h30, não se esqueçam, tá? Nós que estamos aqui na sala e assim que está em casa. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.